Meu nome é Carlos, eu tenho 46 anos, sou natural de Guarulhos e hoje eu tenho uma história para contar. Quero falar sobre inspirar para inspirar. Oi, Carlos. Um tema bem realmente reflexivo. Primeiramente, muito obrigada pelo seu deslocamento, estar até aqui, tirar um espaço na sua agenda, que a gente sabe que a vida é atribulada e corrida para todos. E eu fico muito contente de você vir aqui hoje, trazer a sua história para colaborar com a gente, com o nosso crescimento, o entendimento das coisas, o pensamento, a reflexão. De poder compartilhar um pouco da minha vida, da minha trajetória até esses 46 anos de vida. E minha história começa em Guarulhos, em 1979, quando a dona Sônia dá à luz ao menino no Carnaval de 79. Poxa, alegre, esse nascimento já foi então, alegre. Eu já nasci num momento festivo, né? Era um momento que, inclusive, o meu pai estava pulando o carnaval e minha mãe estava dando à luz. E foi interessante porque meu pai ficou sabendo do meu nascimento, né, por colegas, porque ele estava se divertindo, né? E minha mãe lá dando à luz, né? E a inspiração que eu quero trazer, né, da minha vida é a minha mãe, né? Porque ela, quando eu falei de inspirar para inspirar, ela é uma grande inspiração. Então essa minha entrevista é uma homenagem que eu quero prestar a ela, daquilo que eu sou, em decorrência do que ela foi e do que ela é. Que lindo, nossa. Sua mãe serviu como uma bússola para você. A minha mãe é uma grande guerreira e ela me faz, todas as vezes que eu enfrento alguma dificuldade, que eu lembro da história dela, daquilo que ela foi por nós, foi para nós, que eu tenho mais duas irmãs, é o que me dá muita força, me dá muita garra para continuar. Porque ela mesmo sozinha, mesmo com várias fragilidades, ela não desistiu. E até hoje, aos 66 anos, ela não desiste. E o Carlos, só pode contar as coisas do Carlos graças a Sônia Elizabeth Roberto Inácio. Nossa, ela vai ficar muito contente com essa homenagem. Eu espero Ela que ela merece assista. muito, ela merece demais. Com certeza. Então você tem duas irmãs. Tenho duas irmãs, eu sou mais velho, com 46. Ah, você foi o mais velho. Isso, aí depois de mim vem a Priscila, com 44, e a Gleice, a mais nova, com 41. Vou fazer 42 agora, em dezembro. E assim, a sua infância foi em Guarulhos mesmo? Eu morei em Guarulhos até os meus... Foram dois momentos, né? Eu vim morar aqui em São Miguel em 86, morei 86 e 87, porque minha mãe queria sair do lugar onde nós morávamos, que é um lugar muito simples, um cortiço que minha bisavó construiu, na verdade, para que abrigasse pessoas de fora, né? Ela tinha aquilo como uma fonte de renda. Porém, foram chegando parentes, netos e bisnetos, e aí virou um ambiente familiar. Uma comunidade familiar. E a minha mãe, né, como eu disse, ela nunca foi uma pessoa acomodada, ela queria dar uma condição melhor para os filhos. É onde ela consegue vir para São Miguel, nós viemos para cá, morar numa casa maior, mais ampla. E aí a gente mora há 2 anos, e foram 2 anos assim muito sofridos para mim, porque as minhas raízes guarulhenses, todos os dias ela ficava me cutucando para que eu estivesse próximo dos meus parentes, porque a família do meu pai é de Guarulhos, minha mãe também. Naturalmente, naquela época eu não compreendia isso, né? Não compreendia que minha mãe estava buscando sair de um ambiente que não era um ambiente tranquilo, não era favorável, para um outro local. Ela estava visando o melhor para os filhos, isso, né? Criar exatamente. Mais acesso, mais condições. Exato. Mas como criança a gente nunca entende os movimentos dos adultos, né? Sim. A gente sempre acha que o adulto não sabe o que faz, que o adulto está errado, que o adulto não pensa no nosso bem-estar. E quando nós nos tornamos adultos e também pais responsáveis por outras crianças, a gente compreende e fala, olha só, ainda bem que a pessoa fez tal coisa, né? Porque o que seria de mim se aquela pessoa não tivesse dado aquela bronca ou não tivesse tomado aquela atitude? Claro, é porque precisa haver tem que ter uma certa, né? É como se fosse puxar uma rédea, né? Isso. Em algum momento precisa alguém puxar ali para falar, não pode ir por aí, por aqui, é a função dos pais. Mas assim, você não foi criado pelo seu pai também? Os meus pais eles ficaram juntos por 15 anos, né? Como eu falei, minha mãe sempre trabalhou muito tempo por conta, ela tem uma carreira autônoma, né? Ela trabalhou pouquíssimo tempo em empresa.
mas ela sempre foi muito, pessoa muito livre, desde menina, sempre gostou de fazer as próprias coisas, né? E não ter patrões, não ter regras. Nesse ponto, eu não puxei tanto a ela, porque eu gosto de ter uma segurança maior em relação à profissão. Eu sou servidor público há 24 anos. E até por conta das instabilidades financeiras da minha família, não ter com quem contar financeiramente na fase adulta, eu pensei, eu preciso ter uma segurança para que eu consiga dar uma vida para o meu filho, para os meus filhos, mais confortável do que eu tive na casa da minha mãe. Mas isso não é nenhum pensamento errado, é um pensamento muito comum. Você buscar talvez outros caminhos, eu acho que uma coisa mais, digamos, mais estável. Sim, né? Financeiramente. Com certeza, porque você, né? assim, quer queira ou não, a estabilidade financeira, ela traz um conforto, né, uma paz, e acho que Com todos certeza. acabam buscando isso. E aí, você é servidor público, e em que função? Eu sou professor, né? Eu comecei numa outra carreira, que era policial, na GCM, na Guarda Civil de São Paulo. Nossa, de policial para professor. Né? Era mais rígido, foi para uma coisa mais, né, assim, mais solta, digamos. Hoje, quando me perguntam o que é melhor, né? Ser policial ou ser professor, eu digo que é diferente. Sim. Não existe uma profissão melhor que a outra, né? São funções públicas diferentes, com responsabilidades diferentes, né? Então, assim, eu fui muito feliz naquilo que eu fiz na Guarda Civil Metropolitana, uma corporação que me ensinou muita coisa, que me abriu muitas portas, inclusive a porta para a educação, ao qual eu sou grato até os dias de hoje. Sempre que eu vejo um policial da GCM, uma viatura, eu sinto enorme orgulho por aquilo que a corporação presta para a sociedade, os bons serviços prestados. E na educação, né, hoje, na educação pública, que foi aquela que me formou, né, eu sou fruto da educação pública, eu procuro retribuir um pouco daquilo que eu recebi dos meus professores, em relação à entrega, em relação à aprendizagem, a uma aula de qualidade, a um trabalho de cuidado e de zelo pelas crianças. Eu acho que é um trabalho totalmente humanitário, tanto em uma área quanto na outra, embora exista uma rigidez nas corporações que a gente imagina, Sim, mas por toda a consequência do ambiente em que as coisas acontecem. Então, acho que nem tem como ser diferente, mas é sempre visando o bem-estar da sociedade, e aí migra para o magistério, onde é a construção do ser humano. Acredito que isso é um ofício, uma missão, talvez, que você fala com bastante emoção até, né? Até dos seus professores antigos, a gente percebe. Eu fui me entender professor aos 8 anos de idade, né? Eu morava aqui em São Miguel, à época, em 87. Quando eu ia a casa, voltava a Guarulhos, fazer meus parentes, eu tinha uns primos que tinham dificuldade. Na época era série, né? Não era ano como é agora. Então, quando eu estava na segunda série, um primo meu que era muito próximo estava na primeira série. Então, ele sempre vinha com um caderno e falou, não entendi tal conteúdo. Você me ajuda? Esse ajudar era fazer para ele. Então, eu fazia a lição para ele. E aí, quando nós voltamos a morar lá, eu sempre, nas aulas, quando o colega tinha alguma dificuldade, eu sentava do lado para explicar. Só que, naturalmente, eu não sabia que aquilo já era a sementinha de alguém que eu fosse ser no futuro, né? De alguém que gostasse de fosse ganhar a vida fazendo aquilo que gosta. Porque eu acho que o bom da vida, quando a gente é remunerado fazendo o que gosta, né? O ditado diz que quem corre por gosto não se cansa, né? Verdade, isso acredito que seja inclusive para poucos. Muitas pessoas, infelizmente, por a gente viver em um mundo capitalista e precisar sobreviver, muitos de nós têm sonhos dos mais variados, mas às vezes parece até inatingível. Porém, eu acho que professores como você, eles podem realmente apontar para um futuro onde sim, é possível. Não é que não vai haver sacrifício, né? Porque eu acho que a grande diferença é isso, é o sacrifício, abrir mão de certas coisas, mas saber que é possível se tornar um médico, um veterinário, um mecânico, um engenheiro, um atleta, sei lá, eu acho que tem inúmeras possibilidades através dos estudos e do esforço. Eu acho que isso engrandece, mas você entende hoje, os alunos, a geração agora, você acredita, assim, que tenha potencial? A gente sabe que tem. Mas esse desprendimento até de um certo sacrifício em busca de alguma coisa, existe, assim, aquele jovem pulsante que sonha? Você sente isso ou não? Você acha que está diferente? O que eu vejo muito hoje, que nós temos bastante dentro da sala de aula, é a influência das redes sociais, né?
Sim. Né? Como a gente está aqui agora num ambiente de internet, né? Físico, mas também no ambiente Sim. virtual, de acreditar que a vida é uma virtualidade. Diferentemente do nosso tempo, nós não tínhamos acesso a esses equipamentos, a esses locais, né, virtuais. Então, quando você se depara com um jovem que diz assim, eu quero ser youtuber, a pergunta que eu faço é, mas você sabe o que é ser um youtuber? É interessante esse contexto de sala de aula, eu sempre falo isso, que é um solo sagrado. Por que solo sagrado? Porque é um local em que nós temos, na qualidade de professores, transformar vidas. Ali as pessoas elas vão se descobrindo muitas vezes, de repente uma frase numa aula que um professor diz, desperta no aluno um potencial que ele sequer sabia que tinha. Quando ele é apontado, quando ele é elogiado, quando ele é destacado para alguma coisa, fala, olha, você falou isso, olha que bacana. E aí aquele menino mesmo que estava dizendo, eu quero ser youtuber, quando você observa aconselhando alguém, você fala, olha, você seria um ótimo psicólogo, viu? Você sabe ouvir as pessoas, você sabe acolher, então você vai dando à pessoa possibilidades dela se descobrir num mundo que hoje faz com que tudo pareça ser muito simples, muito fácil e muito acessível. E na verdade não é. Não é. As coisas que são para durar, elas exigem sacrifício, exigem esforço. Não que ser youtuber não seja um sacrifício e não exija, claro, tanto é que exige que o youtuber investe. É isso que eu falo. Você sabe o que é ser um? Sabe quanto custa uma câmera, por exemplo? Você sabe como é fazer uma edição? Você assiste vídeos que ensinam a ser? Então, muitas vezes, para o jovem falta essa consciência de que tudo que nós fazemos, principalmente aquilo que nós pretendemos fazer com excelência, vai nos exigir esforço. Exatamente. É essa consciência que eu observo que está faltando para eles. Você falou aí, importantíssimo, citar as redes sociais, que tem seu lado super bacana, positivo, em que influencia, mas existe também o lado ruim, como tudo. Sim. Mas eu acredito que um outro ponto muito importante que você está mencionando é essa busca pela instantaneidade, onde as pessoas querem tudo ao mesmo tempo agora, né? Por exemplo, eu quero agora, tem que ser rápido, e inclusive a parte financeira, a parte que a gente é do tempo que a gente plantava para colher, né? E na verdade, assim, eu não cheguei a trabalhar em roça, mas assim, os meus pais também não, mas assim, os avós, sim, então, roça, você vê até o tempo das coisas, né? O tempo da duração das coisas, onde você tem a semeadura para depois existir a colheita. Então, exato. Isso, com a rapidez e com a tecnologia, com todos esses equipamentos, parece que isso vai se esvaindo, sumindo, e a mentalidade deles é como você está falando, parece que tudo é tão simples, tão rápido, tão tirar uma foto, postar, achar que é só isso, e a vida não é isso. É semelhante quando a gente fala, por exemplo, mudando um pouco de área, do esporte, né? O esporte ícone brasileiro é o futebol. Então, o jovem, por exemplo, até hoje, o Neymar é um grande ícone, né, do futebol mais recente, vamos dizer assim. Só que quando as crianças olham para aquele rapaz, um homem que ele é hoje, não pensam que para ele ter um nome lá numa camisa, estar num grande clube, ele precisa passar por um processo. Sim. E esse processo não aparece na mídia. O que aparece é o momento do jogo, é o momento do gol, é a comemoração, são os milhões que se ganham. Porém, as horas que se gasta treinando, o esforço que se faz, as dores que se sente, os machucados que se sofrem, isso não mostra. Nossa, perfeita essa colocação, porque eu tenho essa visão de mundo. E você está falando assim, que eu acho que é o reforço das redes sociais, é nesse sentido, o glamour. É sempre, né, o que eu consegui, o topo, eu estou aqui em tal lugar. Mas é toda essa construção, né, todo esse desenvolvimento para se tornar um atleta, por exemplo, do porte do Neymar, eu acredito que foi uma batalha árdua desde menino, que a gente sabe que ele é desde garoto, né? A gente acompanha ele, né, a vida dele, enfim, ele é um atleta, é um ícone. Sim. Por exemplo, esse espaço de podcast, eu mesmo sou fã de podcasts, né? Para mim é um grande privilégio participar de um. Era um espaço que nós então não tínhamos na mídia, né? Que se abriu vamos colocar assim, das benesses da internet, que se abriu para o mundo, para que as pessoas reais, por exemplo, o Neymar, uma pessoa real, de carne e osso, pudessem falar sobre os bastidores.
Eu já assisti inúmeros podcasts, por exemplo, eu gosto muito do professor Leandro Carnal, professor Cortella, do Clóvis de Barros, mas do que eu conhecia deles? Dos livros publicados, por exemplo, das entrevistas, das palestras. Mas a hora que ele senta para conversar com o entrevistador, que a gente vai ouvir a voz da pessoa e não de um profissional, de um palestrante, você fala, nossa, eu não sabia que ele tinha vindo de tal lugar, eu não sabia que ele tinha passado por tantas dificuldades. Parece que torna a pessoa mais real e acho que mais conectada. Isso, de engrenar as pessoas, conectar por meio das ideias, das reflexões e de mostrar a nossa humanidade, mas desse lado aí, de que todo mundo passa pela dor, todo mundo passa pelo sacrifício e que às vezes os questionamentos são os mesmos, independente deles estarem na cadeia financeira muito além, mas eles, principalmente os filósofos, os grandes pensadores, acredito até que os questionamentos, a certa angústia é muito maior, porque também é isso, você alcança tudo aquilo que você deseja materialmente, mas e aí? Porque a vida não é só isso, né? Com certeza, né? A gente é uma engrenagem, ok, a gente busca, mas tá, depois que você conseguiu tudo isso, como que será que essas pessoas se comportam, como elas pensam, o que elas ainda querem conquistar? Que aí não tem mais material, então passa para acho que para uma outra nuance, talvez. Né? Até porque, por exemplo, né, a gente, como falando do Neymar, né, o professor Karnal, que são ícones. Essas pessoas também têm famílias. Elas também têm sonho. Pô, o Neymar tem sonho? Claro que tem. Ou seja, o dinheiro é apenas uma das áreas de conquista. A gente tem várias áreas na vida. A gente tem a vida pessoal, a vida familiar, a vida social, né, como essa paisagem aqui, que mostra das múltiplas faces que nós temos enquanto ser humano e que na sociedade a gente vai apresentar aquela que a circunstância nos exige. Exatamente. Nesse local, quem eu sou? Não quer dizer que a pessoa é falsa ou que ela não tenha caráter, não é isso. É que nós temos papéis sociais diferentes. Eu tenho papel social, por exemplo, de filho, né? Falando da minha mãe, que é a grande inspiração da minha vida. Eu tenho papel social de irmão. Eu tenho papel social de professor, de pai, de consumidor. Então, naturalmente, nos ambientes que eu circulo, em cada ambiente, exige de mim uma postura. E assim é com essas pessoas também. Porque todo mundo precisa ser o que é. Nossa, muito legal a sua visão de mundo, esse entendimento, essa leitura que você tem da realidade e que você transfere para os seus alunos. Acredito que isso seja realmente uma luz, jogando uma luz em cima deles para ter uma reflexão maior, de não olhar somente lá o produto final, né? Tudo que compõe essa cena, né, final de dinheiro, de fama, de poder, mas que toda a humanidade que existe por trás disso, que são as dores, são as dificuldades e como a gente falou, que essas pessoas merecem sim também a sua privacidade, seu respeito, e é legal de ter uma pessoa como professor, com esse tipo de pensamento, porque a gente vê que existe uma preocupação. Que livro que você acha que teve essa marca para você, assim, que foi significativo, que até hoje esse pensamento, esse entendimento das coisas ainda estão reverberando na mente? Como eu falei, como falei do título do podcast, Inspiração para Inspirações, né? Então, assim, eu não tenho um livro em específico, né, que foi o grande livro da minha vida. Até porque quando a gente começa a ler, você fala, nossa, quanta coisa interessante, né, a gente tem para ouvir. Eu sempre falo para os meus alunos, né, eu aprendi isso com as leituras, que um livro é um bate-papo com o autor daquele que escreveu. É um bate-papo interessante para que a gente faça sempre uma reflexão, se não sobre si, sobre a vida, sobre o mundo e sobre o que pode ser melhor, o que já foi bom. Por exemplo, lembra quando eu li um livro lá em 96, 97, né, na minha adolescência, que foi A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. O livro, assim, muito interessante porque dialogava com a minha faixa etária, né, que eu era um adolescente, sobre o que é ser obediente, né, o conceito de droga, de obediência, que é, de fato, na adolescência, quando a gente vai pensar sobre a ideia do autor, do Pedro Bandeira, que é neto de um autor famoso, Manuel Bandeira, e ele traz uma reflexão para o jovem sobre isso. É uma droga obedecer? Olha que interessante, porque para o adolescente, tudo aquilo que você coloca como regra é uma droga. Sim.
tudo que tem de ser, olha, você não pode fazer isso, mas que droga, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro. E ele traz esse diálogo bastante jovem para provocar isso no adolescente. Olha como é interessante, dialogando, né? Você acha que é ruim obedecer, mas e o desobedecer? Então esse diálogo que ele vai se tornando mais sério com o decorrer do tempo, porque com a idade, com as leituras, a gente vai também modificando o que a gente vai ler. Aquilo que era interessante na faixa etária passa a não ser na outra. E não é porque é ruim, é porque a gente viveu mais, viveu outras experiências, e aí os livros vão se complexizando. Mas tem um texto que marca a minha vida, e eu gosto muito dele, sempre recomendo, é um texto do Shakespeare, um autor também que eu acho fantástico. E o texto chama-se Você Aprende. E uma das frases, ele coloca vários tópicos de aprendizagem, né? Por exemplo, ele fala assim, você aprende que dar a mão não é acorrentar uma alma. Você aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que você viveu e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você comemorou. Então são falas e conversas que a gente fala, meu Deus. E um livro que eu gosto muito também, eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto de ler os livros de sabedoria, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E eu sou um encantado, eu gosto de ler os livros, por exemplo, do Novo Testamento, chamados Evangelhos, porque uma pessoa que me inspira muito é Cristo. Não Cristo Deus, né, porque esse não é inatingível, mas o Cristo homem, as lições, né, muito do que eu sou como professor, eu tenho ele como inspiração também. A forma como ele tratava as pessoas. Ele era um monstro de conhecimento, um monstro de sabedoria, de influência, de poder, mas ele se igualava aos pequenos. Ele sabia conversar com a criança pequena, sabia conversar com o idoso, sabia conversar com o mais rico, com o mais pobre. Ele tinha assunto para todo mundo. E da boca dele nunca saiu palavra que fosse fútil. Nossa, ele falou uma coisa, tudo que se escreveu a respeito dele, porque ele não escreveu nada sobre ele, se aproveita. E quando a gente reflete sobre isso, você fala, poxa vida, né? Olha, se te bater numa face, dê a outra. Poxa, então eu tenho que ficar apoiando? Não, não é isso. É que assim, verifica quem está fazendo isso e ignora. Porque muitas vezes aquele que está te agredindo, ele primeiro foi agredido. E a gente só dá aquilo que a gente tem. Perfeito. A verdade é uma inspiração Cristo até hoje. E Shakespeare, né, como eu falei, os filósofos, eu gosto também de Platão, de Aristóteles, de Sócrates. Foi como eu falo, conforme a gente vai lendo, a gente vai se descobrindo, né? Sim. Eu acho que é um grande leme a leitura, porque ela, independente da idade, né, tem as suas características próprias, mas sempre vai nos agregar coisas e modos de pensar, de entender a vida, as situações, que realmente é como você falou, é um bate-papo bem pessoal ali, né, com o autor, que você se sente tão à vontade. Tem livros que você até volta a página, às vezes eu tenho isso, de voltar para ficar pensando. Eu gosto sempre de fazer releituras, né? Tem eu não me recordo agora qual autor, que fala que nós não tomamos o mesmo banho no mesmo rio, né? Você não toma 2 vezes o mesmo banho no mesmo rio, porque aquela água naturalmente passou. Então, quando você vai se banhar a segunda vez, você já não é mais a mesma pessoa. Sim. E quando a gente retoma um livro, depois de um tempo de vida, você fala, nossa, interessante. Eu não tinha me atentado a isso. Verdade. Tem um livro que eu li também, que eu recomendo aos pais, inclusive, que o título é As Crianças Aprendem o que Vivenciam. E é um livro que vai falar para os pais aquilo que eu costumo trazer para o meu dia a dia. Nós somos uma geração que é assim, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Hoje é quase que impossível isso, porque as crianças têm muita liberdade para perguntar. Sim, elas têm muita liberdade para perguntar. O acesso à informação ele é quase que ilimitado. Então, quando um responsável ele consegue compreender, né, a partir dessa percepção, que as crianças estão mais informadas, sabendo mais do que a nossa geração sabia, e ele tem determinados comportamentos que serão questionados, ele precisa pensar no que ele vai fazer. Porque a criança tende a fazer mais aquilo que ela observa do que o que ela ouve. Exatamente. Porque elas aprendem o que vivenciam e não o que ouvem. E a autora, Dorothy Law, o nome dela, da década de 50, 1956 foi publicado, na primeira edição. E eu li por 2 vezes também, e eu achei fantástico. Porque ela não coloca para aquele que está lendo peso, você está vendo, você é um hipócrita, não é isso. Ela só fala, olha, cuidado com as tuas ações,
Porque os teus filhos, ou aqueles que estão te observando, principalmente se você for um adulto de referência, eles vão te copiar. Então, as tuas ações, elas vão ensinar mais do que as tuas palavras. Eu também sou formado em Direito, né? Fiz Direito, uma área que eu acho extremamente linda, né? Eu acho lindo o Direito. E o Direito, ele é uma ciência social. Então, estudando Direito, eu estudei também a área de Sociologia, né? A gente tem Sociologia. Então, a gente vai avaliar as relações dos cidadãos, nas relações no trato consigo, com o outro, né? Toda a consequência das minhas atitudes. Então, quando eu me entendo um ser social, eu entendo que, assim, tudo que eu faço no individual vai repercutir socialmente, num coletivo. Se eu jogo um papel na rua individualmente, e acredito que aquilo não tem nada a ver, não tem problema, o outro pensa assim também, o que nós vamos ter numa rua? Um lixão. Exatamente. Então, um ser social, entendendo-se um ser coletivo, ele vai pensar 2, 3 vezes antes, como eu falei, um exemplo simples, jogar um papel, ou um lixo, ou estar num carro, por exemplo, estar comendo um lanche no carro e jogar o papel, né, pelo vidro, entendendo-se que, olha, se eu pensar que não tem nada a ver, e outro pensar que não tem nada a ver, nós vamos, de fato, não ver mais nada, porque a cidade vai ser um monturo, vai ser um grande lixão. Ou seja, quando eu falo sobre educação, essa área fantástica, eu acho rica demais, ela está o tempo todo nos chamando à reflexão. E os filósofos são grandes educadores, né? Porque a reflexão ela é constante. Quanto mais eu reflito, menos tendência ao erro eu vou ter. A perfeição jamais, porque nós não somos perfeitos. Mas a tendência ao erro, né? Esse ser coletivo, né? Eu aprendi isso estudando Direito. Esse ser coletivo que eu sou com atos individuais. Bom, Carlos, agora eu vou pedir para você... você é uma pessoa que tem bastante... a gente percebe opiniões, tem uma visão de mundo ampla. E com certeza tem alguma coisa que gostaria de dizer para todos. Você se imaginar em posição de poder, de ter a oportunidade de colocar seu pensamento, sua mensagem ou seu protesto para outras pessoas. É como se você tivesse que se imaginar, talvez em uma praça, talvez um púlpito, um palanque. Então aí a gente tem aqui o megafone, que é para você justamente registrar esse... Tem que virar assim por causa do óculos, de enxergar. Então, registrar esse seu pensamento, né? Esse seu protesto, essa sua mensagem. Não precisa ser... Enfim, é livre. Então, você pode falar o tempo que você quiser aqui pra gente ter esse registro da sua mensagem. Então, mais pertinho. Eu quero deixar uma reflexão para as pessoas que estão me ouvindo, né? Como eu disse no início, a minha inspiração, minha grande inspiração é minha mãe, por tudo aquilo que ela vivenciou de dificuldades. Ela passou frio, passou fome, passou necessidades, mas ela nunca desistiu de um projeto, que era a família dela. Então, para ela, aquele valor, né, manter a família de pé, manter a família protegida, fez com que ela passasse e conseguisse vencer todos os obstáculos, que para mim hoje é uma grande inspiração, né, como eu falei inicialmente. Das vezes que eu tenho dificuldades, que eu tenho situações difíceis, eu me lembro do que minha mãe passou, que certamente foi muito mais complexo do que eu passei. E isso me dá forças para continuar. Então você também, que certamente vai passar por dificuldades, enfrentar problemas, você também, com a sua força, com a sua garra, com a tua determinação, vencendo os obstáculos, vai ser referencial para outras pessoas, que serão para outras pessoas. E com essa grande força, com essa grande energia de persistir, de insistir e conquistar pelo esforço, nós certamente teremos um mundo mais honesto, mais justo e mais humano. Muito obrigada pela sua mensagem, pela sua... Obrigado. Toda a sua explanação. Assim, você trouxe vários assuntos, você falou de literatura, de comportamento, de profissão, de família, de Cristo... Enfim, digo espiritualidade, né? Porque cada um tem a sua. Sim, claro. E eu acho que isso é de grande valia para o que porque eu estou buscando aqui. Acho que hoje está faltando um pouco de conversa. Infelizmente. Então, eu quero muito agradecer, porque eu tenho certeza que vai tocar o coração de muita gente, sua mensagem. E principalmente a Dona Sônia, o amor que você está transmitindo a ela, eu achei muito tocante. E parabéns por ela ter criado um filho com essa percepção de respeito aos pais, de mundo. E a gente só pode te parabenizar e parabenizá-la também por isso.
Eu fico, novamente agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho, né, da história. Como eu disse, né, minha mãe foi e é minha grande inspiração, e que cada um que está ouvindo também, né, consiga... Tem uma música que eu quero deixar como reflexão, que é Pais e Filhos, do Legião Urbana. E os nossos pais não acertam sempre, né? É impossível. Nós estamos falando de pessoas, seres falíveis como nós. E a música traz uma mensagem muito profunda que fala assim: você culpa os seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. E o que você vai ser quando você crescer? Então o jovem que me ouve, que me assiste, que vai me assistir, pense sobre isso. Né? Como eu citei o livro A Droga da Obediência, será que de fato é uma droga obedecer aquilo que os pais, que os responsáveis nos dão como orientação? Será que o não que o pai, a mãe, o responsável diz, não é para nos preservar? Como muitos nãos que minha mãe disse para mim, quando eu queria, por exemplo, eu achei que podia fazer uma coisa que para mim naquela época era legal, e ela falou, não, não vai fazer. Ou quando ela dizia, você vai estudar. E eu achava, minha mãe é chata. Olha, eu não admito que você tire notas baixas porque você não trabalha e você só estuda. E eu dizia, minha mãe é uma carrasca. E depois, na vida adulta, trabalhando e estudando, eu disse, minha mãe tinha muita razão. Porque, de fato, trabalhar e estudar é muito difícil. E só estudando eu consegui depois o emprego e depois continuar estudando. Então todas as broncas, todos os puxões de orelhas que eu tive da minha mãe, que me colocaram numa rota que hoje eu vejo que é uma rota bem sucedida, eu sou muito grato a isso. E que cada um dos que vai ouvir e que vai ouvir e assistir possa pensar sobre isso. Porque é para isso que nós estamos aqui, para evoluir sempre e continuamente. Muito obrigada Muito pela obrigado. mensagem. Obrigado. Bom, a gente terminou aqui agora a entrevista com o Carlos. Quem quiser participar do nosso projeto, que também vai funcionar de forma online, pela internet, tem o nosso WhatsApp que vai aparecer na tela. Obrigada, um abraço e até breve.